Fala, meu povo! Vocês estão bem? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Léo Severino Podcast e hoje eu estou aqui com um grande amigo, o nosso vereador da família, como ele gosta de ser chamado, Roberto Rivelino da Cunha, o nosso Beto Cunha. Beto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Léo, pela oportunidade de estar aqui, poder ser instrumento para a sociedade, para o bem, né? É os nossos grandes objetivos e hoje, especificamente, para mim, é um dia de muita alegria, um sol maravilhoso, cheio de disposição, vontade de vencer, de lutar, e isso equivale para nós que estamos aí nessas grandes batalhas, né? Nesses grandes desafios. É isso aí, quero pedir para você então já aproveitar, dar aquela curtida, aquele likezinho esperto, aquela assinatura no canal, se inscreve aí no canal, tá bom? Isso ajuda muito a gente a poder continuar esse trabalho. Esse podcast é um podcast de Itajaí, é um podcast da região que vai trazer gente aqui, a nossa gente para poder participar, para poder expor a sua vida, expor os seus temas, expor aquilo que está movimentando a sociedade itajaiense da região. Então faz aquela inscriçãozinha esperta, manda para os amigos aquele like que nos ajuda muito a fazer o YouTube espalhar o nosso conteúdo aí para a nossa região, tá bom? Obrigado aí por mais uma vez estar assistindo. Beto, vereador de segundo mandato, já podemos dizer assim, né? Primeiro mandato como eleito, mas quanto tempo tu ficou na primeira? Eu fiquei 2 anos e meio. 2 anos e meio. Foi assim, foi fracionado, mas a gente teve, até deu um pouco mais de 2 anos e meio. E eu fui suplente na outra gestão, e essa gestão, graças a Deus, eu fui eleito vereador do município de Itajaí. 4 anos aí vai ficar na legislatura. E aí, e o Beto, gente, olha só o que aconteceu aí essa semana. O pessoal nós estamos no meio da greve ainda, de greve legal, ilegal, vai, não vai, greve do magistério, greve geral. Vamos ver o que vai acontecer agora. O Beto protocolou, e quero que ele fale um pouquinho a respeito disso, protocolou alguma coisa lá na Câmara de Vereadores para poder tentar impedir aí a retirada desses 10% do salário dos servidores públicos. Explica para a gente isso daí, Beto. Então, eu estava dentro desse trâmite todo, né, na questão da greve. Nós queríamos fazer alguma coisa que fosse realmente, de fato, que fizesse diferença. E a gente ficou procurando. Quando chegou sexta-feira da semana passada, a gente olhou, existia uma ferramenta na lei municipal que é a sustação do Poder Executivo, na discrepância de poderes. Ou seja, se ele realizar um ato que nós julgamos seja ilícito, nós podemos sustar aquilo que ele determinou. E aí, dentro dessa estrutura toda da lei, eu evoquei ela, sexta-feira à tarde, para sustar o decreto que usurpava o poder judiciário, que o decreto foi acima da lei. E nesse caso específico, nós tínhamos condições de pegar e derrubar o decreto, com a sustação do decreto. Só que o trâmite ele é um tanto quanto lento, precisa de 10 dias. E hoje, especificamente nesse sábado, termina o prazo para o Poder Executivo se manifestar, fazer uma manifestação documental. Por que ele realizou esse ato? Um decreto em cima da lei. Né? Nós, naquela sexta-feira ali que a gente descobriu, nunca foi usada essa sustação em Itajaí. É a primeira vez que é utilizado no município de Itajaí essa sustação. Eu peguei a sustação, fiz um projeto bem feito, enviei para a comissão, Justiça e todo o trâmite da Câmara, eles votaram favorável naquela tarde mesmo e já enviaram, chamando o prefeito, chamando toda a estrutura do município para poder responder por que houve essa discrepância. Subir em cima da lei um decreto, isso é inadmissível. Entendi. Dentro dessa estrutura, o que a gente fez? O que a lei diz? Se a comissão der favorável, Léo, o Poder Executivo tem 10 dias para se manifestar. Então, hoje vence os 10 dias, ele tem que responder, até segunda-feira provavelmente vai estar o documento na Câmara de Vereadores. Chegando nesse documento, a mesma comissão vai julgar se o meu pedido de sustação tem fundamento ou se o decreto pode realmente sobrepor uma lei. Então, quem vai julgar vai ser a comissão. Essa comissão, Léo,
são de 3 vereadores. A vereadora Ana Carolina Martins, a vereadora Cristiane Sturt e o vereador Odivan Linhares, o Mamão. Então, os 3 vão votar dentro da sua prerrogativa, entendendo a lei e o que eles acham realmente que entendem juridicamente se eu estou correto ou se o Poder Executivo está correto. O meu pedido de sustação ou o ato de decreto em cima da lei no município de Itajaí. Depois da votação deles, a gente acredita no trabalho desses 3 vereadores, são vereadores excepcionais, extremamente atuantes, são vereadores que trabalham o dia todo, são envolvidos realmente em todas as causas do município. Os três vereadores são realmente... Eu fiquei muito confortável, sabe, Léo, quando chegou na comissão, porque quando chegou e a gente foi ver qual era a comissão, e a comissão era dos 3, eu tinha certeza que os 3 iriam julgar de uma forma realmente... imparcial, nem para lá nem para cá, iam ir dentro da técnica e trazer aquilo que é para o município. Toda essa temática é dentro do 9,32%. Esse 9,32% que o Poder Executivo quer retirar do salário do servidor público, não é só das professoras. Todo servidor público. Até foi julgado essa semana na Câmara de Vereadores, porque é um poder distinto, eles não têm nada a ver com o município, mas dentro da estrutura municipal também eles vão sofrer essa penalidade, essa retirada lá à Câmara de Vereadores. Não, obviamente, não os legisladores, mas todos os funcionários públicos que estão dentro da Câmara também serão... eu até posso usar essa palavra, lesados, porque assim, gente, esse empenho já estava previsto no orçamento anual, já estava em todas as leis, já tinha sido feito todo o estudo do impacto financeiro anual, não existia uma possibilidade de assim, não existe dinheiro para isso, estava errado, era ilegal, não. Foi realmente uma discrepância, não existe fundamentação. Eu tenho certeza que a comissão vai votar favorável ao meu pedido de sustação e nós, muito rápido, vamos realizar um pedido de urgência na terça-feira para poder votar na terça e os funcionários de Itajaí não serem lesados. Eu uso essa palavra lesados por conta de tudo que está acontecendo, não tem cabimento. Essa correria porque a gente está no final do mês e para o pessoal não perder esse 10% já é esse mês, né? Tu imagina, estava dentro do orçamento, tinha previsão. Cara, não existe, cara, irmão, não tem, assim, ó, se eu poderia até, de repente, imaginar assim, ó, o Poder Executivo, ele tinha uma ferramenta lá, ou usou um artifício e erraram. Não. Gente, estava dentro do orçamento, estava previsto, não tinha nada que impedisse esse pagamento, agora vem com decreto, e é lei municipal, por unanimidade, foi votado esse ano por unanimidade, passou tudo muito tranquilo, o Poder Executivo não impediu que os vereadores votassem contra, a favor, nada, agora diante de uma greve dos professores, aproveitar essa oportunidade para retirar tudo, aí tira tudo e dá um pouquinho para tentar ver se pôs um docinho, não dá? Eu acho que foi uma briga política, né? Se utilizar esse decreto, na verdade, é uma pressão política para poder colocar medo nos servidores para que não façam a greve. Né? A minha opinião é essa, né? O que eu vejo é isso, que é uma artimanha política para poder botar medo naqueles que estavam lá, nos professores principalmente que estavam lá em greve, e poder falar, tá vendo? Agora vocês estão achando justo essa reivindicação, então eu vou tirar o 10% de todo mundo. Eu vou tirar tudo. É uma coisa assim, né? E não tem cabimento. Por quê? Por conta de tudo aquilo que eu acabei de relatar. Está previsto, está certo, não dá, não tem. Eu vou falar para ver se eu entendi bem certinho o que tu explicou. Tu me explicou um pouquinho aqui fora, antes de a gente gravar, para a gente ver se ficou bem redondinho então mesmo. Ano passado teve uma greve, e o município falou que não podia dar aumento porque tinha uma lei federal, por conta da pandemia, que impedia qualquer reajuste. Exato. O sindicato conseguiu uma liminar em Itajaí
que autorizava esse reajuste. Isso. Como autorizou o judiciário em Itajaí esse reajuste, o prefeito mandou uma lei para a Câmara, porque assim tem que ser, Exato. dando reajuste, vamos arredondar de 10%, é 9,32%. Vamos arredondar para 10%, né, para a gente poder falar aqui. Então mandou esse 10% para a Câmara aprovou por unanimidade. Unanimidade. Que é uma reposição, não é aumento, era reposição inflacionária. Ok, os servidores públicos de Itajaí passaram então a ter esse 10% a mais do salário, que era reposição inflacionária. Só que a prefeitura não desistiu desse processo e continuou recorrendo. E agora ganhou uma liminar no STF, um ano depois. Isso. Uma liminar no STF, que dá razão à prefeitura, vamos dizer assim, ou dá uma margem para que a prefeitura não desse aquele 10% de aumento. Porém, já foi dado, já passou pandemia, já estamos em 2022, outro exercício fiscal, não tinha nem necessidade da prefeitura continuar com esse processo, uma vez que já tinha resolvido a situação. Mas, aí, a meu ver, por uma questão política, por uma outra greve ter se instalado, a dos professores, o prefeito, se utilizando da liminar no STF, por um decreto... Exatamente. Ou seja, um decreto do prefeito não precisa aprovação de ninguém, ele decreta, ele retirou esses 10% que tinha sido reposto ano passado. O Beto, junto com a equipe jurídica dele, viu que existe na Câmara de Vereadores uma ferramenta de suspender esse decreto. Quando o prefeito decreta alguma coisa que um vereador entende que é ilegal, que está irregular, ele pode propor que esse decreto fosse suspenso. E aí, uma comissão na Câmara de Vereadores vai julgar isso e esse julgamento dessa comissão, que são 3 vereadores que ele citou, Ana Carolina, Cris Stuart e Mamão, vai para o plenário da Câmara. Se a Câmara concordar com o Beto, dizendo esse decreto não está regular, não é legal, a Câmara de Vereadores derruba esse decreto. Só um finalzinho ali. Se a comissão, os 3 vereadores, eles entenderem que o prefeito está correto e o meu pedido de sustação ele é ilegítimo, não vai para a Câmara. Não vai para o plenário. Não vai para o plenário. Não vai para a plenária. Entendi. Por quê? Porque eles julgaram que o meu processo ele é inconstitucional, eles podem... Não está correto. Exatamente. Pode chegar e dizer, não, tem um erro na redação, não é... Eles podem, a comissão pode chegar e parar. Não vai para a plenária. Aí na plenária não vai ser votado nada. Agora, se a comissão entender que o meu pedido de sustação é um pedido legítimo, não, o Beto está com razão, não pode um decreto sobrepor a lei, aí eles aprovam o meu pedido de sustação e aí sim vai para a plenária para os 17 vereadores votarem se nós derrubamos o decreto ou não derrubamos. E se derrubar isso, vamos dizer que a comissão concorde contigo que não deveria ter sido retirado esse 10% via decreto, e a Câmara de Vereadores, em regime de urgência, ainda na terça-feira, consiga concordar com isso também, dizendo que o prefeito está errado, não poderia, por decreto, retirar esses 10%. Ainda para esse mês é possível de resolver a situação? Todo o nosso trabalho, toda essa correria, essa loucura que a gente está fazendo, Léo, é para que aconteça isso. Né? Só que existem, tu entendes muito de lei, tu sabes que infelizmente existem várias trancas. O nosso objetivo é esse. Ele hoje termina o prazo dele. Hoje ele vai emitir o documento. O documento não chega hoje, chega segunda-feira. Segunda-feira nós protocolamos na comissão, a comissão julga. Se a comissão julgar que o meu pedido de sustação é legítimo, derrubando ele, entra na segunda. A gente tem um prazo também na segunda para entrar como regime de urgência, vota para eles não perderem esse mês. Meu querido André Nerlin, editor, bota o seu telefone na tela para que as pessoas que querem contratar os seus serviços também contratem, mas quero deixar um recado para você então, com essa informação do Beto de que segunda e terça-feira pode mudar tudo, até porque segunda temos uma nova greve, estamos gravando no sábado, tá, pessoal? Segunda-feira tem uma nova greve instalada em Itajaí e na terça-feira pode ser que a Câmara de Vereadores já vote essa questão do decreto do prefeito. Então a gente precisa lançar esse podcast na segunda-feira. Deus te abençoe, dê muita graça, muito café e energético na veia e vamos para cima. Beto Cunha, hein?
Quando se envolveu com o movimento grevista e sindical? Isso foi agora? Isso já vem? Tu viu essa injustiça ocorrendo agora e realmente comprasse essa briga? Agora, Léo. Olha, foi assim uma loucura. Eu nunca tive dentro de sindicato. Ai, meu Deus. Eu só tive dentro de igreja. De sindicato é novidade para mim. Sinceramente, eu fico até impressionado. Parece que Deus está querendo me dar uma surra. Porque, olha, uma hora é porto, outra hora é greve, outra hora é sustação. Meu Deus do céu. Então a gente tem a graça de ter sido chamada a vários temas ao mesmo tempo. E a gente tem feito jus pelos pedidos, né? Então, essa da greve foi assim uma loucura, que a gente conseguiu no mesmo dia, correu e aconteceu, só que não tinha como fazer um gesto, de repente tentavam, elas perguntaram para mim, o que tu vai fazer, qual é o teu discurso? E nós, não, calma, vamos procurar, vamos ver se a gente tem algum jeito de fazer diferença. E aí, sem entender de greve, sem nada. Até para não ser injusto, né, Beto? Porque assim, não quer dizer que o servidor sempre vai estar certo, não quer dizer que o prefeito sempre vai estar certo. É necessário a gente ter muito cuidado com isso, né? Sim. Não, foram várias situações, na TV, na rádio, outros lá me pediram, vamos fazer uma live, tu vai bater no Vonei? Não, nada disso. Meu negócio é o seguinte, eu estou aqui para a verdade, somente para a verdade. Se de repente a gente entender que o poder executivo está usurpando, está errando, eu, como legislador desse município, como um mandato independente, eu vou fazer aquilo que eu acho que tem que ser feito. E assim nós fizemos. Né? Se de repente hoje está todo mundo brabo lá comigo na prefeitura, não estou fazendo nada de errado. Nada de errado e nunca citei nome de ninguém. Só digo que esse ato específico encontrei um erro e dá para corrigir através da própria lei. A tua equipe jurídica está de parabéns. Obrigado, Léo. Porque encontrar uma brecha dessa para poder... Em cima, salvar a pele aí, quem sabe, se Deus quiser, né? Da pele aí de alguns milhares de servidores públicos municipais que já são lesados aí por conta da retirada do pagamento, principalmente os professores, no caso os professores, né? Dos grevistas que vão sofrer com esse pagamento aí pela metade praticamente. Precisavam de saldo das PM, foi reduzido, cartão alimentação, né? Não, até alguns a têm carreira, né? empréstimo consignado. Não, o que eu recebi de ligação, Léo? A gente está com empréstimo consignado, vereador faz alguma coisa, eu não tinha como fazer nada, não dá para a gente, por favor, vê se faz alguma coisa. E a gente entendia pelos áudios que eu recebi, pelos áudios que a gente tem guardado ali, que tudo falando realmente é verdade, sabe? Não era coisa, se apareceu, de repente, vai guardar dinheiro, vai fazer um luxo. Não, são pessoas que estavam contando com aquilo, por quê? Porque estava... do dia a dia, Era do dia a dia, era do mês, né? Era certo? E fora que vai essa retirada, não dos 9, né? Mas desses dias parados, vai quebrar, né? A carreira de alguns, essa questão de triênio, então vai... Isso a prefeitura esticou a corda e, enfim, não sei se vai dar certo ou não sei, né? Mas, de fato, está jogando dentro da lei, mas é uma jogada meio... Baixa. Infelizmente, é uma pena. Eu acho que não precisava chegar nesse ponto. Eu acho que não teve diálogo. E, sinceramente, eu acho que não é por parte do sindicato, não. Né? Na minha vida, aí eu estou falando, né? Não precisas concordar nem discordar. Mas eu não sou o maior defensor dos sindicatos, não tenho na minha vida nenhuma ligação com o movimento sindical. Especificamente nesta briga, trouxe o Chico aqui, fizemos um podcast, está aberto, falei já naquele podcast, e continua aberto esse espaço aqui para a prefeitura, para quem vocês quiserem enviar, para explicar a situação para a população, esse espaço aqui está totalmente aberto, mas, por enquanto, até hoje, eu penso que os servidores estão corretos na reivindicação deles, tanto os professores, principalmente os professores, né? Eu acho que eles estão certos nessa questão do piso. Eu estudei, eu olhei, aquilo que eu vi, aquilo que eu entendi que eles estão corretos. Né? E acho que a prefeitura não precisaria ter dado um revés tão grande contra os servidores. Eu acho que está sendo desproporcional, essa corda está sendo esticada de forma desproporcional. O diálogo, eu sempre fiz essa leitura, que é o melhor caminho para todas as soluções. Se a gente, de repente, tensionar demais de lá ou de cá, mesmo nas nossas verdades, a gente não consegue convencer o outro lado, né? E agora... esse momento tão sério, né? Passando por pandemia. Olha, agora tu me diz uma coisa, só imagine comigo,
São 2 semanas que vão ser descontado o pagamento de todos os servidores da educação, né? No caso específico, os professores. Mas tu imagina, a grade anual dos alunos, como que vai repor se vai ser descontado dos professores? Não vai ter dia para reposição. E daí? E daí? Se está pensando tanto nas crianças, devia pedir a reposição do dia, né? Exatamente. E agora como é que vai ficar? Eu entendo o seguinte, o professor ele precisa daqueles 45 minutos, daquelas 44 horas, 200 e poucas horas, enfim, as horas que ele foi contratado para poder trabalhar, e ele vai, dentro daqueles horários, vai exercer sua função com o tema que ele foi pago para isso. E agora essas 2 semanas que ficaram para trás, porque ele, como foi ser cortado do salário dele, ele não vai vir sábado, não vai pegar um feriado, não vai esticar mais um dia. Quem vai ser prejudicado? São os alunos. Se de repente existe essa defasagem tão grande na nossa educação, que nem o próprio professor foi lá na Câmara de Vereadores, não sou eu que estou falando, o professor foi lá e falou isso. Hoje nós temos uma defasagem grande na educação e tal. Então, imagine esse ano. Saímos numa pandemia. Saímos. 2 anos. Nem saímos ainda, né, Léo? 2 anos de prejuízo. Foi 2 anos de prejuízo. 2 anos de martírio. Agora a gente está quase pegando voo, orçando voo 2 semanas para trás. Poxa, é um prejuízo gigantesco para quase um. Se é 2 anos mais um, vai fazer uma lacuna numa geração, pô. Do município de Itajaí. Segundo o sindicato, desde o ano passado, eles estão enviando ofícios para a prefeitura para conversar a respeito disso. E a greve só foi feita, do magistério, só foi feita porque a prefeitura simplesmente não abre espaço para conversa, não quer conversar, não quer sentar para conversar. E aí eu vejo de fora, vejo o prefeito municipal chamando a imprensa, chamando o pai, chamando fulano, chamando ciclano, chamando o papa, mas não chama o sindicato. Então, aí quem olha de fora, eu que estou olhando de fora, a impressão que eu tenho é que o sindicato está certo de que realmente não há diálogo com a prefeitura. Porque se eu vejo o prefeito colocando nas redes sociais dele da prefeitura, conversa com todo mundo, mas não vejo ele conversar com o presidente do sindicato. É complicado. Né? Por que não tem uma foto lá dele, do prefeito de um lado, o presidente do sindicato do outro? Vamos conversar? Vamos conversar, então. Não tem. Eu vejo foto do prefeito conversando com todo mundo. O prefeito conversa com todo mundo, mas cadê ele conversando com o presidente do sindicato, que é o responsável por representar essa classe? Sim. Infelizmente, foi uma questão política, não deu certo. Eu acho que se houve estratégia dos dois lados, não deu certo para os dois, porque, infelizmente, quem pagou o pato nessa ocasião específica, primeiro a população, segundo os servidores. Mas vamos tentar resolver isso daí, né, Beto? Se Deus quiser. Não, Deus é bom. Nossa cidade é uma cidade abençoada, uma cidade que consegue... Meu Deus, nós somos exemplos para o Brasil e para o mundo. Né? A gente pega uma enchente, passa por uma enchente, uma semana não tem mais nada na rua, as pessoas estão animadas, querendo trabalhar, querendo fazer tudo de volta e tal. Então, o nosso povo itajaiense, ele é otimista. E eu acho que a gente vai conseguir sair dessa muito rápido, vai conseguir corrigir essas 2 semanas. Os nossos profissionais da educação são extremamente capacitados, são competentes, vai dar certo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver esse problema o mais rápido possível. É isso aí. Tu toma café ou tu fica na água? Água. Opa. Na água sempre? Com então certeza. Tá, o café está aqui, o açúcar está aqui. Fique à vontade. A hora que quiser esquentar a garganta, fique à vontade. Agora eu quero falar o seguinte, o vereador Beto é um vereador que vem, está ali juntos pela família, sempre batendo... Estica. Opa. Encolhe a barriga e estica a camisa. Isso aí. Encolhe a barriga não, pelo amor de Deus. E tu vem dessa... o vereador Beto, eu sempre te vi vindo com essa pauta. Né? Conta para mim, como é que surgiu o vereador Beto Cunha? Porque tu tens quantos anos agora? 49. 49 anos. Parece ter 30 e pouco, né, gente? 49 com corpinho de 30. 48. Eu posso falar à vontade, cara. Olha aqui. Olha os meus 33 aqui. Ó. Coisa mais linda. Eu posso falar. Até parece. Ô Beto, eu sempre vi tu trabalhando por pautas como a questão de ideologia de gênero, questão da família, questão, enfim, né? Essas pautas, vamos dizer, conservadoras, pautas que os políticos conservadores, cristãos, levantam. É daí mesmo que tu vem? Como é que vem o vereador Beto Cunha? Um dia, Léo, a minha esposa chegou para mim e disse assim, eu queria te fazer um convite. Eu disse, poxa, convite? Você ficasse todo bobo, né? Achasse que era outra coisa, né? Vou trabalhar mais. Quando a esposa disse vai me fazer um convite, ela já pensa no cartão de crédito. Né? Misericórdia. Aí ela disse,
quero te convidar para entrar na política. Eu disse, eu sempre queria entrar, e ela nunca sempre se resistiu e tal. Não que ela nunca deixou, porque quem manda lá em casa sou eu, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu é que tenho a maior autoridade. E aí ela sempre resistindo, e ela pegou e disse, não, eu quero te convidar para entrar na política. E aí eu disse, eu tenho um trabalho dentro da Igreja Católica, dentro da Renovação Carismática Católica, e o meu perfil é esse. Eu disse, eu vou orar, vou colocar os pés de Deus para ver se isso é a vontade de Deus. E assim eu fiz, senti no meu coração que era a vontade de Deus, e como eu não tinha partido, nunca tinha feito campanha para ninguém, nunca tinha me envolvido, nenhum tema, nada, eu fui buscar algum congresso que tratasse sobre cristãos políticos. Descobri que aconteceu um congresso na cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Peguei o avião, fui para lá. Cheguei lá, era 2010, 2011. Estava tratando sobre um assunto que era uma aberração. Ainda é uma aberração, mas na época era uma aberração muito maior, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Ideologia de gênero. Aí eu peguei e fiquei entusiasmado com as estratégias que eles estavam oferecendo para quem quisesse se debruçar em cima do tema, esqueci da política e comecei a desdobrar essa questão, ideologia de gênero. Vim de lá para cá muito entusiasmado, alguns professores de algumas universidades de São Paulo começaram a me orientar e como eu deveria fazer para poder retirar dos planos municipais de educação de Santa Catarina ideologia de gênero. E eu aprendi, foi muito bacana, sabe, Léo? Aprendi como se fazia uma estratégia, e na verdade era uma estratégia política sem partido. E eu descobri alguém que era amigo de algum político influente da cidade para poder disponibilizar o plano municipal de educação. E eu fui de cidade em cidade, porque na época eu participava do Conselho do Estado de Santa Catarina, da Renovação Carismática Católica, então eu já tinha acesso, ainda tenho acesso, né, a muitos municípios, quase 100% dos municípios de Santa Catarina, por conta desse movimento católico. Então eu ligava para uma liderança da cidade, por exemplo, assim, Mirim Doce, cidade pequena. Eu ligava para lá, porque tem grupo de oração, Conhece algum vereador? Conheço. Passa o telefone dele para mim, que a gente está tratando sobre um tema muito sério, que vai atacar a família e tal. Nos passavam, aí a pessoa atendia sempre muito bem. Nunca fui mal atendido por nenhum vereador, deputado, senador, ministro. Nunca fui mal atendido, nunca. E aí os vereadores conseguiam o plano, nos enviavam, às vezes me enviava PDF, às vezes eu pegava carro, moto. Tem lugares que são bem simples, não conseguiam enviar. Foram vários lugares que eu tive que ir lá, imprimir, trazer, estudar e pensava. Estava, infelizmente, infestado em Santa Catarina. Eu tirei de 38 municípios ideologia de gênero dentro do Plano Municipal de Educação, inclusive o maior município de Santa Catarina, que é Joinville, foi eu que retirei. Nessa época, o secretário de Educação, uma pessoa extraordinária, ela aceitou a nossa sugestão, ninguém soube, nós retiramos, enviamos sem ideologia de gênero, aprovou na Câmara de Vereadores, depois teve manifestação pesadíssima do lado do Rio Cachoeira, no Rio Cachoeira, naquela avenida. Eu lembro-me que daí pediram para eu ir lá discursar. Manifestação contra a ideologia de gênero, contra a não introdução. Pela não inclusão disso. Exatamente. E aí a gente começou a desdobrar tudo isso e fomos. Aí, Léo, como estava nessa instância, o que aconteceu? Fui descobrir no Plano Estadual de Educação. Aí foi um pouco mais grosso o negócio. E foi muito legal, assim, porque nós, na época, era o governador Colombo. O governador Colombo, ele tinha um bispo em Tubarão, não está mais lá, Dom Salmo. Eles ligaram para o Dom Salmo pedindo que o Dom Salmo aceitasse uma ligação minha num sábado. Eu liguei para ele e ele disse, eu tenho uma pessoa que é amicíssima do governador e vai fazer essa ponte. E era Frei Guinter, o nome desse frei, um frei alemão. E ele disse, olha, vem aqui para conversar comigo e tal. E naquele mesmo sábado eu fui a Florianópolis, chovendo, nunca me esqueço, lá no centro, uma igreja pequena, uma igreja católica, a igreja São Francisco de Assis, no centro de Florianópolis.
Aí chegou um senhor lá, eu peguei e disse, eu preciso falar com o Frei Guinter. Ele disse, senta lá que ele vai te atender. Quando eu cheguei lá na sala, era a pessoa que tinha me atendido lá na rua. Ele disse que foi bem simpático ele. E aí eu comecei a contar tudo o que era ideologia de gênero, como estava, onde estava no plano estadual de educação. Ele pegou, Léo, e ligou para o governador na segunda-feira. Depois ele deu uma devolutiva do governador. Aí eu falei, expliquei tudo como tinha, como é que dava para a gente retirar tudo isso. E, na época, foi sancionado na Alesc, sem ideologia de gênero. Funcionou essa ponte aí. Exatamente. Depois nós fizemos o seguinte, na questão da ideologia de gênero, nós pegamos e como a gente estava acompanhando, tinha 94 exposição no Plano Nacional de Educação, da BNCC. No Plano Nacional Base Nacional Comum Curricular e a BNCC. No Plano Nacional de Educação, tinha 94. A bancada cristã se organizou e retirou. Ficou 16 exposição. Essas 16 exposições. O que é essa exposição? Exposições seriam dispositivos dentro do Plano Nacional de Educação. Pontos dentro da lei que deveriam ser revistos. Na verdade é o seguinte, dentro de uma meta, por exemplo, o município de Itajaí, todo plano para 10 anos. Plano Nacional de Educação, estadual e municipal, 10 anos. Entendi. Então, nesses 10 anos, nesses planos o que acontecia? Existiam metas, por exemplo. O clássico eram as metas. Nas metas que estavam lá. A inclusão da orientação sexual e aí vinha ideologia de gênero. Por que, assim, essa minha busca tão grande pela retirada da ideologia de gênero? Eu não tenho nada contra, sabe, Léo, sobre alguma classe da sociedade, sobre as pessoas que fazem opções sexuais diferentes daquela que eu entendo que seja correta. Respeito a todos. O que eu não aceito, que eu sempre irei trabalhar, sempre estou aqui para isso, fui chamado para isso, por conta realmente dessa doutrinação, né? Na meta, por exemplo, nas metas que apareciam dentro do plano nacional, plano municipal, nós temos que atingir o maior número e, na inclusão, trazer como tema ideologia de gênero. Ideologia de gênero não é ciência. Ideologia de gênero não tem nenhuma especificação técnica. É uma ideologia. É alguém que inventou, né? Claro, a gente não vai entrar aqui no mérito, mas Judith Butler, quando veio com essa temática toda, ela criou uma estratégia da cabeça dela e foi vendo. Hoje, até dentro das correntes LGBT, dentro da corrente LGBT, existe consenso que ideologia de gênero não é uma coisa boa dentro da LGBT. Então, não existe um consenso até. Por quê? Ideologia de gênero não é preconceito na questão das pessoas que vivem o mesmo sexo. O gay, lésbica, não é nada disso. Ideologia de gênero é uma ideologia que te dá a liberdade de tu perder a identidade. E nessa perca da identidade, tu pode ser o que tu quiseres, a hora que tu quiser. Assim, é aberração? É uma aberração. Por quê? Eu quero ser uma árvore. Eu quero ser um cachorro. Eu quero ser um leopardo. Eu quero ser um cavalo. E assim, quando eu trouxe essa temática, Léo, teve um desembargador que eu fui conversar com ele começou a rir. Aí eu peguei documentos técnicos e enviei para ele documentos técnicos com uma sociedade quase constituída em outro país, que foi na Suécia, com a ideologia de gênero já vivida. Ou seja, um caso específico, um casal, diziam que eram leopardo, compraram uma chácara, fizeram implantes dos bigodes, e eles andavam o dia inteiro nus dentro da chácara fechada, subindo em cima das árvores, comendo arbusto, porque eles diziam que eles eram leopardos. Isso é ideologia de gênero. Então, quando vem algo que queira quebrar a ciência, como nesse caso específico dessa ideologia, que é quebrar a biologia,
Não tem como a gente admitir. Então, é algo irracional. Não, é uma ideologia. Poderia ser a ideologia da madeira, poderia ser a ideologia da água, poderia ser a ideologia do ferro, sei lá o quê. Foi a ideologia de gênero que eles criaram para poder trazer um público que aderisse, que fizesse esse grande apoio como fortaleza para eles irem assumindo outras instâncias que, no caso específico do Brasil, seria a educação, né? Um dado assim muito interessante para quem nos acompanha através dessa rede social, o Brasil é o único país no planeta. Existem países que não foram introduzida a ideologia de gênero. Teve país que não foi introduzida. Mas o Brasil é o único país no planeta que retirou a ideologia de gênero. De plano municipal, plano estadual, o único país no planeta que retirou. Nós não temos exposição nem no plano nacional, isso tudo, obviamente. Não, essa bandeira específica, ela é exclusiva dos conservadores, exclusiva, na verdade, especificamente, dessa bancada cristã tão poderosa no nosso país. Foi os cristãos brasileiros que entenderam, e intelectuais saíram, obviamente, do ramo da grande seara apaixonada. Óbvio, nós somos apaixonados pelas nossas causas cristãs, mas nós nos deslocamos da paixão e entramos na técnica. E na técnica nós debruçamos na lei, nessa questão jurídica, nessas questões científicas, e obviamente a gente pôde provar que não existe nenhuma base fundamentada para poder proliferar dentro das estruturas do nosso país, seja ela qual for essa ideologia, e isso tudo acontece. Dentro disso daí... Essa luta toda por retirar da questão curricular é para que isso não atinja as crianças. Exatamente. Por causa dessa doutrinação, Léo. Uhum. Aí se doutrina... Percebeu-se que uma guerra sem sangue, nós vamos fazer uma guerra cultural. Nós introduzimos, obviamente, a base de tudo. A base de tudo. Não tenho medo de falar, já falei em vários congressos, não tenho medo de falar. A base de tudo é o controle populacional. Controle populacional. Essas pessoas não terão relações sexuais com outras pessoas de outros sexos e não assim, na maluquice deles, não vai proliferar a raça humana. E aí consegue fazer esse controle populacional. Aí o que acontece? Nós debruçamos em cima disso, voltando disso, tudo isso, deu muito certo. Eu tive uma audiência particular com o ministro da Educação em Brasília. Quem era na época? Ministro Mendonça Bezerra Filho. Foi, assim, extraordinário. Nós estamos falando de que governo federal? O governo Temer. Temer já? Já era o Temer. Tá. Ele pegou e nós começamos no governo Dilma, e quando eu tive com o ministro, era Temer. Quando eu estive em Brasília, já era o Temer. E aí o ministro Mendonça Bezerra Filho nos atendeu muito bem. Se na verdade ele não foi pego um pouco de surpresa, mas nós não tínhamos outra estratégia. Eu pedi uma audiência para o senador Paulo Bauer. Ele aceitou o meu pedido de audiência. Ele não fez uma grande pergunta, Léo. Qual era o tema? Ele aceitou a audiência, não sabia do que era? Mas ele é tão amigo, tão querido. É um queridão. Eu gosto muito dele. Na época do meu partido? Na época tu já era PSDB ou tu viesse depois? Ai, rapaz, eu nem lembro. Essa época eu já estava no PSDB. Talvez por isso que ele tenha... Já estava. Não, mas um querido ele. Querido. Ô, Beto, eu consigo. Aí ele um dia disse, semana que vem tu tem que estar em Brasília com a tua comitiva para tratar sobre o teu tema, para falar com o ministro de Educação do MEC. E não perguntou do que era? Não perguntou. Que loucura. Que bênção, que bênção. Chegamos lá, Léo, sentei do lado do ministro, o ministro todo aceso e tal, tinha até outros intelectuais, tinha até um empresário grande aqui de Santa Catarina e tal, eles sentaram atrás, porque daí a sala toda fechada e tal. E eu tinha levado, obviamente, a comitiva, né? E o ministro chegou assim, vereador, qual é o tema? O que o senhor quer tratar conosco? Para a gente poder ser a reunião ser bem otimizada e tal. Eu disse assim, ideologia de gênero. Meu Deus, Léo, tu não tem noção. Ele ficou branco, azul, amarelo. Ele olhava para o senador disse, mas o senhor não falou nada?
Eu olhei para ele, o senhor não perguntou? O senhor não perguntou, senador? Ele, mas o senhor devia ter me falado. O senhor não me perguntou, senador. O senhor não me perguntou. A gente trouxe aqui esse tema e vamos trabalhar em cima. Daí o ministro levantou assim, calma, agora calma. Acabou minha pressa. Vamos tratar sobre esse tema. Olha só. Eu tinha levado 2 médicas, foram 3 doutores, levei também um representante, que a gente precisava dessa questão política, né? Levei um representante, ia lá conosco e não pôde ir, um representante do Cardeal do Rio de Janeiro, e aí a gente sentou lá, disse, tá bom, agora... Ele olhou para trás assim, vamos esperar, agora vocês vão esperar, que agora eu sou obrigado a responder, não, vamos tratar isso aí agora e vão sair daqui com a devolutiva. E a gente começou. Colocamos tudo. Ele disse, sobre ideologia de gênero, eu sei o que significa. Ele estava um pouco assim bravo, sabe? Ele pegou e disse assim, vocês sabem quem promulgou, quem criou a lei que criminaliza o aborto? Daí todo mundo em silêncio, o doutor Felipe Neri, ele pegou e disse assim, foi o senhor, ministro. Então, aí ele disse, o ministro é o demônio, a igreja diz. A família diz que o ministro é o demônio. Os conservadores dizem que o ministro é o demônio. Eu que criei a lei que criminaliza o aborto. E a gente foi, vamos ver qual é o lado que ele está, o que é que dá para fazer. Sim. E aí ele foi levando, ele disse assim, o que dá para a gente fazer? Eu disse assim, olha, ministro, eu não tenho ideia, só que ficou 16 pontos que o senhor sabe que vai abrir porta. Não, mas a bancada já fez o que deveria ter feito. Não, a gente queria essas 16 exposições. Léo, ele pegou e disse assim, aí o professor Felipe Neri pegou e disse, eu tenho uma sugestão, a gente faz uma comitiva técnica, fizemos as retiradas, todas elas técnicas, e a gente consegue trazer o plano sem ideologia de gênero. Ele assim, eu aceito a sugestão e vamos começar. Aí, do meu lado, estava... eu não me recordo agora, sabe, Léo, o nome da pessoa que estava do meu lado. O cara simpático, inteligentíssimo. Ele disse, meu Deus, vereador, o senhor está de parabéns, porque não teria conseguido chegar aqui, que baita estratégia, tal. Mas vai vir o nome dele. Léo, ele pegou e disse, deixa que eu vou tratar sobre esse assunto com os intelectuais. O Mendonça Bezerra Filho sai no governo Temer de ministro, ele foi o próximo ministro que assumiu. Quem? O cara que estava do meu lado. Que tinha levado lá. Como que é o nome? Eu não consigo lembrar o nome dele. É o ministro depois do ministro do Mendonça Bezerra Filho. Mais um querido mesmo, querido. Produzimos o documento todo bem feito e tal. Eu não estou aqui dizendo que eu retirei. Não. O que aconteceu foi isso. E era dia 26, 27 de dezembro de 2014, 2013. Eles me ligaram e disseram assim, o plano vai sair sem nenhuma exposição de ideologia de gênero. Graças a Deus. Foi uma conquista, sabe? Fiquei assim, muito feliz. Nós teve uma situação na cidade de Barra Velha, eu saí escoltado pela polícia. Ali, graças a Deus, né, como aqui em Itajaí, eu nunca me posicionei assim agressivamente. É muito raro eu citar nome de alguém, nunca pessoalizo a coisa. Lá fiz a mesma coisa, totalmente técnico, mas eles foram realmente subir em cima da plenária, a polícia me cercou, eu fiquei em volta para poder descer e tal, por conta dessas correntes todas que não entendem, são motivadas por outras forças. Eu, dentro dessa estrutura cristã, eu sempre respeitei, amei pessoas que fazem outras opções, lésbicas, homossexuais, seja o que for. Nunca tive problema com isso e nunca vou ter. Só que uma questão doutrinária, eu entendo que não pode entrar dentro do nosso sistema educacional, do nosso município, do nosso estado e nem do nosso país. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E aí eu vim nessa pegada, vim candidato, tive que fazer uma escolha por um partido, por conta das legendas, fiz a conta na época, fiz o por que eu estou no PSDB? Fiz a conta na época para poder tentar uma eleição. Nós estamos falando de quando agora? Agora nós estamos falando de 2016. 16 da eleição. E eu entrei no PSDB, fiz
construí vários amigos. A eleição de 2016 é a eleição que a Ana foi prefeita? Exatamente. Candidata Ana a prefeita, eu candidato a vereador, né, aquela nominata grande. Candidato a vereador na época era Robson Coelho, depois tinha outras pessoas e tal. E aí eu disse, vou entrar nesse partido. Entrei nesse partido, quem me convidou, teve lá em casa, uma pessoa me levou o Robson Coelho, nessa ocasião lá em casa, e o Robson era presidente do partido, disse, olha Beto, a gente não pode te oferecer muito, mas a gente vai estar contigo, nós aceitamos, a gente vai te deixar liberdade de trabalhar nas tuas pautas, elas são extremamente simpáticas ao nosso grupo, as pautas, ele falou, elas são simpáticas ao nosso grupo, a gente tem essa pegada realmente conservadora, as pessoas que estavam conosco na época, e vamos entrar. Fui candidato a vereador, fiquei suplente, o secretário na época de obras o secretário na época era foram eleitos 3 vereadores, um assumiu a secretaria de obras, primeiro um pediu um afastamento por causa de um processo. Quem era? Vamos contar aí. Um processo, o Acácio, vereador Acácio, tá. Na ocasião. Quem se elegeu nessa eleição? Nessa eleição quem se elegeu? Robson Coelho. O Robson. O Dedé. Uhum. E o Acácio. E o Acácio. Os 3, o PSDB na ocasião tinha 3 vereadores e os 3 estavam ocupando. O Acácio pediu 30 dias de afastamento. Nesses 31 dias eu nem sabia. Eu estava, essa semana ainda... Tu era o primeiro suplente? Era o primeiro suplente. Tá. E aí o que aconteceu? Por isso que eu digo assim que foi obra de Deus, sabe, Léo? Obra de Deus. Eu remeto essa minha estadia na política e tal para Deus, porque é inexplicável. Cheguei lá, como suplente, fiz 933 votos, assumi como suplente, não sabia nem que ia assumir, estava numa reunião, hoje é meu afilhado de Crisma, o Max, ele pegou e disse, tu tá sabendo que tu vai assumir amanhã como vereador? Eu disse, como? Imagina. Ele disse, tá no jornal. Eu disse, no jornal? Ele pegou, ele já tinha, porque no jornal, depois das 6 horas, sai a edição do outro dia, do Diarinho. E do Diarinho estava, olha só, tá aqui, isso não pode? Ninguém me chamou, ninguém falou nada. Provavelmente ele, de certo, fez o pedido e já lançou no jornal, ou fez alguma coisa, mas eles vão te ligar hoje durante a noite. E realmente, no outro dia, durante aquela noite, já me ligaram, Beto, tu se prepara com a documentação amanhã bem cedo, que tu vais assumir como vereador. Assumi como vereador. Nesse meio tempo, o Dedé assumiu a Secretaria de Obras e eu assumi, daí no lugar do Acácio, entrou o segundo suplente. Quando terminou os 31 dias do Acácio, eu fui... no lugar do Dedé. Eu fiquei no lugar do Dedé. E aí foi até o final, né? Porque o Dedé não saiu do governo. O Dedé... Teve umas vezes que o Dedé saiu, né? Mas ele voltou, depois voltou, saiu. Aquele retorno para voltar a pauta bomba. Amém. Foi isso, né? Né? É aquelas isso pautas mesmo. Um pouco mais delicadas, o cara volta, vota e vaza de novo, né? Sem comentários. Né? Não, mas não, isso mas é isso mesmo. Em todo lugar, no Poder Nacional também, tem ministro que sai, É volta a ser deputado para votar ali, depois volta, da Eles política. Pegaram, mas teve uma maior votação, a votação mais polêmica do município antes dessa, teve só uma polêmica que foi o aumento do passe de ônibus. Mas depois do passe de ônibus, a votação mais polêmica foi a do IPTU, o aumento do IPTU. Uhum. E essa do aumento do IPTU foi uma loucura. Tu imagina, Léo, eu suplente, tem a possibilidade de eles me tirar a qualquer hora. A cadeira, assim, entre aspas, não era minha. Sim. É do mandatário. Sim. Como é que vai ficar tua votação? A gente quer que tu vote com o governo, porque a gente precisa do teu voto. Claro. Por causa do IPTU, é um aumento significativo. E eles disseram os embasamentos técnicos assim em relação aos outros municípios. Eu disse, olha, eu entendo até, mas eu vou votar contra. Por quê? Porque, gente, nessa loucura de imposto que nós pagamos um monte de imposto. Tanto imposto desse jeito. A gente aumentar o imposto para o cidadão itajaense é um absurdo. Uhum. Vocês fiquem à vontade. Só que amanhã vocês se preparem, porque eu já estudei, já pensei de tudo. Já olhei outras cidades na questão de IPTU, fiz várias pesquisas. Mas nosso IPTU é mais barato. Mas a nossa arrecadação ela é muito maior do que os dos outros. Na época era 1,6 bilhões. Perde no IPTU, mas ganhei no resto. Então, entende como que a gente vai fazer um gesto para a população?
E aí a Câmara lotada, e eu recebi muita ligação, foi pressão realmente, sem experiência. Eu peguei e disse, vou votar contra. Por isso que eu digo, sabe, Léo? Digo assim, com bastante segurança. Eu sou parceiro com o partido, sou parceiro mesmo. Se a gente puder ajudar a fazer gesto, ajudar a trabalhar, estou aí para fazer diferença mesmo. Deu um problema na minha rua, estou aí, quero ajudar, vamos lá fazer uma indicação, conversar com o prefeito, conversar com o governador, vou atrás mesmo, seja de quem for. Agora, eu tenho um trabalho apartidário, tenho um trabalho realmente que eu entrei nessa para isso, não entrei para ganhar dinheiro, entrei para fazer diferença, e eu votei naquela ocasião contra o aumento do IPTU. Eles disseram, a gente vai se tirar e tal. Não foi o vereador, não foi o Dedé que fez isso. Eles mandaram mensagem, outros ligaram. Tive em uma reunião particular com uma pessoa, ela pegou e disse assim, olha, Beto, é assim, assim, assada. Só queria que tu não divulgasse meu nome. Eu disse, não, tranquilo, mas tem esses bônus, esse ônus, o que tu vai dizer? Eu disse, eu vou votar contra. E eu votei contra. Votei contra e tal, né? Fui um pouco assim perseguido depois, mas deu tudo tranquilo. Eu vejo que na política, Beto, essa lealdade, a lealdade conta muito. O traíra na política não se cria, né? E ter esse tipo de posicionamento gera respeito. Mesmo nas pessoas que na hora pode querer te matar, pode querer te explodir, né? Como é que esse suplente não tem cadeira e vai querer peitar agora um negócio que é importante, vai jogar a cadeira dele fora para querer bancar uma... Mas isso, no médio e longo prazo, traz o respeito, inclusive dos teus adversários. Né? Inclusive dos teus adversários. Sim. Porque o cara que na hora do vamos ver, ele é mole, eu não quero esse cara do meu lado. Hoje, eu pressionei ele e consegui fazer ele mudar de opinião. Mas eu sei que eu não posso contar com ele para nada, porque amanhã é outra pressão que ele vai sofrer e essa moleza dele vai ser contra mim. É isso aí. Então, naquele momento, os caras querem te matar, Como é que o cara faz isso? Porque eles vão perder uma votação. Mas tu ganha o respeito. Tu vai falar o nome? Respeito dos teus adversários. O nome das pessoas? Se não, é assim, nunca pessoalizei, não vou pessoalizar. Se de repente acontecer um crime nesse meio, nessa situação específica tem um crime lá, eu vou denunciar, obviamente. Daí, o que eu prometi, eu cumpri. Eu disse assim, olha, vocês querem me tirar? Pode tirar, só que eu vou votar contra. Mas qual vai ser o teu discurso? O meu discurso vai ser o mesmo de sempre, né? Esse discurso que eu tenho, assim, é um perfil meu, sabe, Léo? Eu não consigo assim chegar e dizer assim, fulano de tal e tal, esse ingrato, esse maldito, não consigo, vagabundo, não consigo. Agora é o seguinte, trabalho mesmo, né? A gente tem feito muita diferença mesmo dentro da política. Eu não esperava assim receber pautas assim que a gente pudesse assim ser o divisor de águas. Nessa especificamente, depois, obviamente, o pessoal da situação, nessa do IPTU, quando acabou, eles disseram, olha, eu não acreditei da tua coragem. Tu realmente estás de parabéns. Teve 2 vereadores que chegaram, eu não faria que tu fizesse. Eu não sei o que vai acontecer amanhã de manhã contigo, mas, poxa, estás de parabéns. É isso. Então tem que manter Adquire a palavra. Respeito. Né? Pode perder um cargo, pode perder uma cadeira naquele momento, mas tu ganha o respeito. Né? Isso no médio e longo prazo é o que vale. Né? Com certeza. Agora, tu passaste por uma eleição ali 2 anos depois de vir candidato a vereador, que fizesse quase 1.000 votos, e tu viesse candidato a deputado federal e tu fosse muito bem votado, principalmente pela tua pouca trajetória de tempo político, vamos dizer assim. Sim. Né? Tu fizesse quantos votos? Fiz 20 mil votos. 20 mil votos. Isso estamos falando de 18? 2018. Em 2018. Tu é suplente de deputado federal hoje? Sou suplente de deputado federal. Sou suplente da Carmen Zanotto, sou suplente da Giovana de Sá. As 2 deputadas que estavam na mesma coligação que eu participei. Tem quantos acima de ti nessa suplência? Uma. Tu é segundo suplente hoje? Eu sou segundo suplente. É a norma. Existia até uma conversa para eu ter assumido em novembro como deputado federal. Foi fechada essa conversa, acertado tudo e, infelizmente, foi quebrada a palavra no meio desse caminho. Quebraram a palavra e eu não pude assumir como deputado federal. Né? Como eu disse, e não tenho medo de falar, eu não vingo, vamos fazer agora, jogar no ventilador tudo isso. Não, eu estou aí para construir e vamos buscar outras vias, outro jeito de fazer história, e desse jeito eu acredito defendi dessa isso. forma. Eu gravei aqui com o Arthur
Arthur de Jesus, eu defendi isso e defendo de novo. Eu acho que as pessoas que conquistam a cadeira, elas deveriam honrar muito mais os suplentes. É, verdade. Porque ninguém se elege sozinho. Ninguém. Talvez se tu tirasse esses 20 mil votos, eu não sei a conta aqui, mas talvez se tu tirasse esses 20 mil votos, o partido não teria feito o número de cadeiras que fez. Exatamente. De repente a Carmen não entrava, entendeu? De repente ela não entrava, mas por quê? Por conta, exatamente, especificamente, do suplente. Exatamente. O suplente. Ninguém se elege sozinho. Aquele cara lá que faz, às vezes o pessoal fala, como é que o fulano, vamos explicar aí, pessoal, né? É uma soma. Todos os candidatos do partido somam aqueles votos para saber quantas cadeiras, quantos o partido elegeu, né? Então, assim, gente, por que o pessoal às vezes vê, por que o fulano é candidato? Como é que um partido coloca aquele fulano para fazer voto? O cara vai fazer 100 votos, o cara fez 50 votos. Por quê, gente? Porque não tem ninguém melhor para colocar com mais votos e o partido não pode desperdiçar nenhum voto. Às vezes aquele candidato que fez 10 votos, que fez 15 votos, que foi ele e a família dele que votou nele, às vezes aqueles votos são suficientes para tu conquistar no total mais uma cadeira. Eu posso até provar agora, nessa última eleição. A deputada federal, esposa do Décio Lima, a Ana Paula Lima, por um voto, ela não entrou como deputada. Depois fizeram um trabalho lá, papapá, assumiu, mas um voto. Nós temos um clássico aqui em Itajaí de um suplente, ele foi suplente na época, do vereador que nós temos aqui, que era vereador em Itajaí. Os dois estavam na mesma legenda. Uma pessoa estava passando perto, pegou uma bala, disse que a bala tinha um número ali. Eu lembro. Essa pessoa ficou presa, ficou impedida de votar. Ficou lá trancado no centro de eventos, antiga Marejada, lá no centro de eventos, essa pessoa ficou impedida de votar. Ela e o cunhado. Por causa daqueles 2 votinhos, o vereador assumiu no lugar dele, porque ele ganhou um voto a mais. Nessa eleição, eu estava fazendo pesquisa eleitoral de boca de urna, para o Instituto, esqueci o nome, do professor Normélio, na época. O Cícero estava comigo dentro do carro. O Cícero era o motorista. Sério? E eu era um dos pesquisadores ali. Cícero é o nosso assessor lá na Câmara. Cícero era a cabeça jurídica. Exatamente. O Cícero é meu cérebro. E eu lembro do Cícero recebendo a ligação, nesse caso aí, era o caso do vereador Davi e do PT, Davi Teixeira, Davi, né? Davi Teixeira, né? Lá da Fazenda. Um abraço pro Davi, gosto muito dele. Faz tempo que não vejo. Aí, não sei se confirmou isso ou não, mas o que chegou de informação na época era que pegaram o Davi entregando uma bala para uma criança, um filho de um amigo que ele encontrou ali na rua no dia da eleição. Deu uma bala para a criança. E tinha algum fiscal, ou policial, promotor, não sei, que viu essa ação dele dar uma bala para o filho de alguém ali e entendeu aquilo ali como compra de voto, boca de urna, alguma coisa nesse sentido. E o Davi, junto com um outro apoiador dele, que acho que era cunhado, não sei, parente dele, foram detidos. E o pessoal era levado lá pro centro evento, pra Marejada. Tinha Marejada, isso aí. Só saía no final do dia da eleição, né? Aí um monte de gente lá, ficava dezenas de gente detida lá até o final da eleição, que era pego fazendo esse tipo de boca de urna, tal, que era considerado assim. E o próprio Davi, se eu não me engano, não votou. Ele não tinha votado ainda, porque isso foi de manhã cedo. Exatamente. Essa história se espalhou na cidade, o Davi foi preso fazendo boca de urna, ninguém sabia exatamente o que era. Então, quer dizer, ninguém sabe quantos votos ele perdeu nessa bobeira aí que ele deu, vamos dizer assim, mas por 2 votos... Exatamente. O Itajaí voto dele e do cunhado. O dele e do cunhado já elegia ele porque ele é mais velho. Exato. E nessa bobeira aí que o Davi deu, se elegeu o vereador Nicolas Geis. Por um voto de diferença. Se tivesse os dois, ele tinha ganho. Se tivesse só ele, empatava, ele ganhava pela idade. Então isso daí pra gente ver quanto cada voto faz diferença. Exatamente. E quanto o partido, todo partido e toda pessoa que é titular de uma cadeira deveria honrar mais os suplentes. Porque eu sou favorável ao rodízio, pensamento, ao rodízio. Claro. Né? Porque o rodízio, mas o cara vai lá, vai ficar um mês lá, não vai dar tempo de fazer
fazer nada. Isso é honrar o trabalho que ele teve na campanha. Naquele 1 mês que ele pode ficar lá, ele não vai fazer o grande projeto, não vai mudar a cidade, não vai mudar o país, mas é a oportunidade que ele tem de chamar os apoiadores dele para ir lá ver ele assumindo na Câmara, de colocar algumas pautas, algumas indicações que são bandeiras dele, Claro. de colocar para rodar, mesmo que ele não vá votar depois, mas pelo menos de incluir em votação, Sim. de protocolar. Eu acho que é uma forma que os partidos têm de honrar, sim, aqueles que dão o sangue, que suam a camisa na hora da eleição. Porque não é fácil conseguir gente para ser candidato, gente boa, é muito difícil, né? Exatamente. Então a pessoa que se dispõe a ser candidata, dá a cara a tapa, não se elege às vezes por poucos votos, eu acho que deveria ter muito mais rodízio do que tem. Exatamente. Essa questão. E o suplente é aquele que às vezes que tem a maior dificuldade. Mas faz tão pouquinho voto. Mas às vezes são pessoas que só faz campanha durante a noite, porque trabalha o dia todo, Sim. ou porque aconteceu algum episódio durante a campanha e ele não pôde fazer campanha, né? Uma questão na família ou no trabalho. Então é muito sério. E essa estrutura hoje é sabida por um número muito maior da sociedade que funciona dessa forma. É um ato extremamente lícito e, infelizmente, no meu caso específico, como candidato a deputado federal, queria muito, ainda quero assumir como deputado federal, mas eu coloquei isso no coração de Deus e vamos para frente. É isso aí. Ô, PSDB estadual, vamos rodar a cadeira? Vamos ver o Beto assumir aí como deputado federal? Deputada Giovânia de Sá. E esse ano? Pois é. Como é que tá esse ano? Eu tô animadíssimo. Tô animadíssimo. Tô super animado. Quero vir candidato a deputado federal. A gente tem inúmeras propostas aí para trazer lá no Congresso Nacional, trazer para essa república, né? Hoje a gente percebe essa carência de representação no nosso município, na nossa região, na Anfre. Nós não temos. Deputado estadual. Não tivemos uma representação assim, significativa aqui em Itajaí, com todo respeito, nós não tivemos, né? Jorge Lacerda, estamos com aquele problema na Santa Regina lá, ó. Esses dias o cara, olha só, Léo, o cara saiu da Santa Regina de moto, bateu, caiu no chão. Ele levantou, quando ele levantou, foi levantar, um caminhão passou por cima dele. Então, se tem cabimento, cara. Então, não tem muitos problemas envolvendo a base nossa estadual e a nossa base federal. Essa 470, se nós tivéssemos uma representação nacional, como que nós ficaríamos da forma que está aí a 470? Nessa lentidão toda. Né? O quanto o governo federal foi tão bem votado aqui. É verdade. Só uma simples conversa com o governo federal, obviamente que convenceria. É verdade. Obviamente. Mas aí vão puxar lá para o oeste, vão puxar lá para não sei para onde, vão puxar lá para não sei o quê. Para ter uma ideia, o hospital lá de Chapecó tem a metade dos leitos do Hospital Marieta Condé-Bornhausen, ganha o dobro de emenda parlamentar federal do que o Hospital Marieta. A gente faz milagre com o Hospital Marieta. Os caras lá em Chapecó, mas tudo por quê? Representatividade no governo federal. Representatividade no governo federal. Então a gente faz milagre? Nós fizemos milagres. Com a nossa estrutura na saúde, nas nossas BRs, nossa estrutura até na questão da segurança. Para Santa Catarina, a nossa estrutura federal ela é deficiente. E a nossa estrutura local mesmo é absurdo. Absurdo. O que acontece aqui em Itajaí em relação a essa ponte, túnel, sei lá o que quiser daqui para Navegantes, isso aí, gente, imagina. Não, vamos fazer o teleférico agora. Vamos isso fazer não tem cabimento. Não tem cabimento. Já era para estar pronto há muito tempo. Uma solução há muitos anos. O ferryboat, aquela vergonha daquele ferryboat ali. Léo. Cara, eu quero já deixar convidado, eu deixo em aberto aqui o espaço, eu quero trazer, o Robson teve aqui, na verdade não era aqui ainda que a gente gravou, teve na minha casa, mas fizemos o podcast, o Robson é um defensor e um entusiasta do túnel, né? Sim. Eu falei para ele, pedi desculpa, mas falei, duvido, eu quero estar errado. Sim. Mas não acredito, não acredito. Do tempo que a gente está com essa vergonha desse ferryboat do jeito que é, ponte e sei lá mais o que, falar em túnel por baixo do rio, cara, tomara que eu esteja errado e que essa cidade vire uma coisa assim de outro mundo, com tecnologia avançada. Agora, desculpa, eu não acredito. E está aberto aqui para o Paulinho Bornhausen vir, que acho que é ele que ainda está à frente disso?
Eu não sei. Né? É um dos é o pessoal da Anfre. É um dos entusiastas. Acho que é uma coisa. Eu não esqueci o nome do instituto ali. Também. Mas está aberto. Quero trazer Paulinho Bornhaus aqui. Vamos, quem sabe a gente consegue alguma porta aberta aí para ele me explicar e tentar me convencer da possibilidade da saída desse turno. Mas por enquanto, para mim, soa piada. Não, Léo, década de 60. Esses dias, Alexandre Garcia, olha o nível da ausência do poder público federal em nossa região. Década de 60. Época dos militares. O rio Itajaimirim, aqui dali não é natureza, tá, gente? Aqui dali não é natureza. Natureza é o rio Itajaimirim, que sai por trás de Itamirim, vem por tudo ali. Aquele canal extravasor ali que sai de Cordeiros, que a gente chama de rio Itajaimirim, que tem a ponte Tancredo Neves, tem aquela outra ponte, a ponte nova que está saindo ali, a ponte da BR-101. Aquele é um canal feito pelo governo federal. Na década de 60. Década de 60. Agora, se tem cabimento, em 1900, na década de 60, o governo federal se interessou e fez, imagine uma obra naquela envergadura ali, na década de 60, porque todo aquele canal, para fazer um túnel aqui, é uma estralada de dedo. Falta de representatividade em nossa região do governo federal. Infelizmente. Aqui eu vou falar para vocês. Vou falar até um segredo aqui, não é nem segredo, mas é uma situação particular que eu fiz e não deu certo. Fiz e não deu certo, Léo. Vou falar. Conversei com o senhor prefeito e disse para ele, é o seguinte, nós podemos fazer uma conversa entre os políticos de Itajaí e a gente, para trazer para a próxima eleição, a federal e estadual, o número extremamente reduzido de candidatos. Sabe por quê, gente, você que nos acompanha agora, por que acontece esse erro burro em nossa cidade, em nossa região? Jaraguá tem 2 ou 3 deputados federal. Tem cidadezinha lá pequenininha, 2. Criciúma, 3, 4 deputados, federal, estadual. Itajaí não tem ninguém. Sabe por quê? Porque agora chega nessa época, eles não querem que tenha representatividade, fica incentivando. Vem candidato a deputado, vem candidato a deputado, vem candidato a deputado, vem candidato a deputado. Aí vem 5, 6, 10 candidatos a deputado federal, 5, 6, 10 candidatos a deputado estadual e não vem ninguém. Conversei com o prefeito e disse, nós conseguimos. A gente pega, de um lado a gente pega e tira um candidato a deputado federal, um candidato a deputado estadual. Do outro lado, dessas duas esferas políticas do nosso município, a gente pega e traz um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual. Vamos fazer isso. Bom, hein? Isso dá para fazer, Léo. 2 candidatos da situação, 2 da oposição. Eu nem queria usar essa palavra, mas é isso aí. É bem isso, Léo. Aí o que aconteceria? Nós teríamos um número menor de candidato e cada um tinha sua preferência. Sim. Desse lado ou desse. Traríamos à baila um volume significativo de voto dentro do município. Obviamente, é um candidato só. Isso dá uma irradiação muito maior. Sim, vamos conseguir o pessoal de Ilhota a votar conosco. Vamos conseguir o pessoal de Pissarras, Navegantes, vão votar conosco. Vamos votar conosco. Vai que nós caímos até na graça de Navegantes. Não sai nenhum candidato a deputado federal nem estadual. Tiramos 2. Um estadual federal. Para representar a região. Rapaz, acabava com tudo isso. Nós traríamos as nossas emendas, nós traríamos essa grande significância do município, que é essa coisa extravagante que é o nosso porto, que está sendo totalmente trancado de uma forma ou de outra por tantos intempéries. Mas por quê? Por falta de representatividade na esfera federal, na esfera estadual. Hoje nós não temos. E vou te falar que vai acontecer isso de novo nessa eleição. Infelizmente. Vai acontecer, mesmo. Porque só de pré-candidaturas a deputado estadual, não vou nem arriscar começar a falar aqui para não esquecer, mas vai sair, tanto é que eu acho que é por isso que o Robson tirou o pé, né? Sim. Porque ele priorizou a candidatura a prefeito, falou, não quero ser candidato agora porque eu quero ser candidato a prefeito. Isso. O Robson é candidato a prefeito, né? Isso aí. Ele é pré-candidato. Pré-candidato a prefeito. Ele quer focar na candidatura a prefeito e não a deputado. Exatamente. Né? Então, quer dizer, sai esse monte de candidato a estadual e a federal, realmente, se não tiver essa conversa, até porque grande parte dos nossos votos vai para fora, né? Exatamente, sempre foi. Aí, foi como eu disse para o prefeito, vamos fazer rápido esse movimento. A gente movimenta do lado aqui da oposição, a gente movimenta do lado da situação
E como a gente está fazendo faria esse movimento, o que aconteceria? Os próprios partidos eles respeitariam, sabe, Léo? Seria um número menor de captação de voto de fora para pegar os nossos votos aqui dentro. Do que o MDB, o PSDB, eles não... Vamos respeitar, gente? Nós queremos eleger alguém da região. Os partidos... Como, obviamente, nós temos vereadores do PSC, temos vereadores do Solidariedade, temos vereadores... Não pega voto daqui de dentro, porque aqui de dentro a gente vai pegar agora, dar opção para a população. Nós temos opção lá e cá, federal, estadual, 4. Um federal estadual aqui, um federal estadual aqui. Aí o que aconteceria? Nós teríamos condições muito maiores de eleger um representante do nosso município. Da forma que está, Léo, eles vão encher, aí lá uma cidadezinha, lá de não sei de onde, sai um deputado federal. Mas como, gente, ser um deputado federal lá... Não, eles se organizaram, saiu lá com 100% da votação da cidade. Joinville representa. Criciúma representa. Criciúma, Chapecó representa. Chapecó, Blumenau, Joinville, Florianópolis sempre tiveram deputados federais. Jaraguá sempre representa. Muito menor do que a nossa, gente. Não tem cabimento. É falta realmente de uma cultura entre os políticos aqui para entender a necessidade da população. Aí todo mundo vai nessa guerra de ego. Eu posso, eu tenho mais voto como vereador, eu tenho mais voto, meu partido é mais forte e tal. E não entra no consenso. E aí o prejuízo está nosso. Nós estamos aí com prejuízo. E infelizmente, pelo que a gente está vendo aí, vai acontecer agora a mesma coisa. Vai acontecer novamente. Vai acontecer por quê? Porque eles não querem chegar declinada a sua candidatura e fazer uma coisa organizada. E aí eu ofereci. Graças a Deus, minha consciência é muito tranquila. Fui lá, marquei uma audiência só para falar sobre isso. Dá para a gente fazer? Dá para a gente pegar e fazer dessa forma. Não aceitaram, mas vamos para frente. E dentro, para a gente encerrar de minha parte aqui, fique à vontade para ficar quanto tempo quiser falando de outros assuntos. As perguntas que eu queria fazer, eu fiz. Mas eu queria saber o seguinte, vamos botar o Beto na encruzilhada aqui agora. Dentro do PSDB nacional, a gente está vendo que representava um antipetismo. Hoje não representa mais, está mais para a esquerda do que para a direita, vamos dizer assim, né? A gente está vendo um Geraldo Alckmin que, para mim, é decepção. Eu sempre gostei do Alckmin, achava um bom político, vamos dizer assim, um bom gestor, uma pessoa de respeito. Eu sempre vi ele dessa forma, né? E agora vendo ele ensaiar, sair do PSDB e se filiar ao PSB para ser vice do Lula. Para mim, uma grande decepção, mas, enfim. Tu estás no PSDB hoje, só que tu tens uma bandeira, vamos dizer assim, tu pessoalmente tem bandeiras muito mais conservadoras, antiprogressistas do que eu acho que a maioria do PSDB, pelo que eu estou vendo, pelo menos aqueles que eu vejo no PSDB nacional hoje. O PSDB te dá liberdade para trabalhar? Tu falou que tu és um vereador independente dentro da Câmara de Vereadores, mas a outra vereadora, que é a vereadora Ana, não tem nada de independente, é oposição e oposição lascada, né? É uma das maiores opositoras do governo. Tu tens essa liberdade hoje dentro do PSDB municipal para trabalhar e como é que tu vê o teu partido hoje nacionalmente com a candidatura de Dória? O que acontece, Léo? Quando eu vim candidato, depois eu fui conversar com o meu bispo lá em Florianópolis. Eu perguntei para ele qual é o partido que eu devo entrar. Nunca tinha entrado no partido, não. Ele disse, olha, Beto, é o seguinte, faz a tua leitura, a questão da legenda e vai trabalhando. Porque a Constituição te dá direito e esses direitos você vai poder exercer durante a tua legislatura. Assim eu fiz. O que acontece? Nunca, vai vir uma pauta agora e a pauta é contra a família. Beto, nós estamos te ligando. Nunca me ligaram. Nunca recebi uma ligação nesse sentido. Eu recebi muitas ligações, eu recebi muitas visitas como suplente no meu gabinete, tentando impedir que eu votasse aqui, que eu votasse ali, que eu fizesse esse caminho, que fizesse aquele. Recebi pressão de alto escalão, mas o partido PSDB, eu assim, não estou defendendo, não estou falando bem nem mal, estou falando a verdade. Nunca me incomodaram com nada em relação às minhas bandeiras. Por quê? Tá um grande detalhe, Léo.
Porque quando eu entrei, eu disse para o presidente, é o seguinte, eu tenho essas bandeiras. Assim, Léo, tu és uma pessoa querida, eu gosto demais de ti, tu és evangélico, eu sou católico. Eu nunca disse assim para ti, Léo, Léo, vamos continuar assim e tal, e eu não sou católico. Eu sou católico. Eu estava junto com os senadores, ali em Florianópolis. Fala um pouquinho do teu testemunho. Eu estava num dia e a minha esposa me convidou. É assim. Se a gente troca valores, disfarça a identidade, fica em cima do muro, as pessoas, elas entendem que tem uma porta aberta, sabe? Para subir em cima de ti, para te mandar. Eu nunca dei chance. E nunca vou dar. Nunca vou dar. Não negocio valores. Família, vida, não negocio valores. Não negocio valores. Família é isso mesmo que eu entendo sobre família, tradicional. A questão da vida. A vida começa no ato da concepção. Não tem troca nem acerto. Não tem troca nem acerto. Não existe. Então o que acontece? Quando eu entrei, vim dessa forma. Se de repente eles tiveram alguma sugestão nesse meio de caminho para vir conversar comigo e tal, eles foram impedidos, porque nunca chegaram para mim e me ligaram, ou chegaram e disseram, Beto, tem que pegar, segurar a tua pauta ali, ou eu vou votar favorável. Não. E outra coisa, quando eu descobri que tinha qualquer pauta que era pauta nossa, que tinha que brigar lá na Alesc, eu liguei para deputado, tive em gabinete dos deputados do PSDB, alguns não me aceitaram, verdade, alguns não me aceitaram, mas eu vou fazer o quê? Eu não tenho como mandar neles. Agora, aqui no município de Itajaí, nunca, o outro presidente, né, o Cícero, o Robson Coelho, a Ana Carolina, jamais, vou te orientar o teu voto, vou te obrigar a essa questão. Não, nunca. Só que eu nunca dei uma trégua, nunca dei uma chancezinha, sabe? No governo federal. Hoje a gente percebe que eles caminham em pautas diferentes, né? Eles disfarçam algumas vezes, vão lá, vem cá e tal, tenta não perder voto daqui nem dali. Eu, sinceramente, Léo, não estou com medo de voto, não tenho medo de repente, se não for desse jeito, sai do PSDB, pode me tirar do PSDB, pode fazer o que quiser. Só que eles nunca me incomodaram com nada. A respeito do governo, dessas tratativas, né, o candidato que eles não existe ainda assim, é esse o candidato a presidente da República, né? Teve uma prévia pesada no PSDB, venceu o governador do estado de São Paulo, ele está ainda pleiteando, né? Isso tudo é um pleito. O Alckmin, ele, assim, ao meu ver, cometeu um ato horrível como gestor, como candidato, como político, né? Passou a vida inteira falando mal do Lula, a vida toda, brigando. Obviamente que vão se trazer vários vídeos agora que ele declarou todos os crimes, tudo aquilo que a gente sabe que o Lula fez. O Alckmin, inclusive, falou várias vezes em várias mídias televisíveis e tantas outras, né? Eu acho que ele errou. Acho que errou feio, né? Nós somos de um caminho diferente. O Dória, ele tem as bandeiras, algumas aceitações que eu não concordo, e eu vou caminhar no meu caminho, sabe? Vou caminhar no meu caminho. Dizer para ti assim que se um dia, de repente, eles algumas vezes, até na Câmara de Vereadores, tu não vai agora bater? Se bater para quê? Que eu vou ficar batendo, vou ficar gritando, berrando, eu não gosto disso, não gosto. Eu gosto de produção, meu negócio é produzir. Se eu estou na Câmara Municipal é para produzir, para a gente chegar, vamos usar desse caminho para a gente pedir a lei, né? Como aconteceu agora com as professoras. Vamos trabalhar, pessoal, vamos trabalhar, final da tarde, meio da tarde, o Cícero, eu tenho aqui, eu descobri, vem rápido para a Câmara, eu descobri aqui, temos uma ferramenta que nunca foi usada, sustação do ato poder executivo. A gente sustou.
Agora, eu sinceramente não gosto de barraco, não gosto dessa questão da gritaceira, da berraceira. Eu gosto de produzir, acho que a gente tem que trazer resultado. A população nos paga muito bem. A pauta, cada um assume a pauta que quiser. Cada um a pauta que quiser. Eu não posso obrigar as pessoas a assumirem as minhas pautas. Eu entendo que as minhas pautas, elas são corretas, são únicas, são exclusivas, mas por conta do que? Por conta das grandes bases que é a vida, a família e tudo isso. Mas eu não tenho como obrigar as pessoas. Também, assim, deixo o livre-arbítrio. Cada um, respeito. Está no meu partido, está no partido que eu estou, e o cara é totalmente contra a tua bandeira, todas as tuas bandeiras. Eu respeito. Eu não tenho esse poder de dizer assim, ó, não entra nesse partido. Né? Teve esses dias, a Ana veio para mim, a Ana Carolina Martins disse para mim assim, ó, Beto, tem uma pessoa lá que disse que não vai entrar no PSDB porque tu estás no PSDB. Se o dia que tu sair do PSDB, ele disse que vai entrar. Parabéns, respeito. E cumprimentei esses dias, abracei essa pessoa, esteve lá na Câmara, ela disse, isso, não tenho problema nenhum, porque não tenho preconceito, não tenho dificuldade em comunicar e entrar em acordo com essas pessoas, acordo bom, acordo sério, legítimo, legal. Agora, fora disso, legitimidade, ilegalidade, essas coisas, pode, mas vai vir o presidente do teu partido agora e vai te botar na cadeia porque não sei o quê. Pode botar, porque eu não vou negociar nada. A candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual, a presidente, seja o que for, a senador, o que eu apoiar, o que eu vou assumir para ser candidato, eu não vou negociar valores. Que isso chegue em São Paulo, chegue lá na Alesc, eu não vou negociar valores. A questão da ideologia de gênero, a questão do aborto, seja o que for. Eu, especificamente, respeito a bandeira de todos eles, respeito cada parlamentar, cada candidato, cada político, mas eu não vou negociar. Não vou negociar mesmo, Léo. Tá aí, Beto Cunha. Isso aí. Tá fechado, meu querido. Obrigado pela participação, obrigado por ter vindo aí, ter disposto do teu tempo. Eu acho que essas falas tuas foram fundamentais para trazer clareza para a população, porque isso fica na cabeça da população, né? Mas quem é esse vereador? Mas ele briga mesmo? Mas eu não vejo ele falar, ou eu vejo ele falar, ou enfim. Eu acho que toda a mídia e o nosso podcast, como podcast aqui de Itajaí, faz isso, leva o vereador, leva as pessoas aqui de Itajaí para as pessoas ali em casa que às vezes não estão acompanhando o trabalho na Câmara, às vezes não seguem o vereador nas suas mídias sociais. Vou pedir para o nosso editor colocar aí na tela, em alguns momentos, ou até agora, talvez as mídias sociais do vereador Beto Cunha, para o pessoal que quer seguir. Peço para o pessoal dar aquele like esperto, compartilha aí, se recebeu esse vídeo pelo WhatsApp, bota para frente, joga nos grupos aí, se inscreve no canal, isso é fundamental para o nosso podcast, Léo Severino Podcast, nosso podcast da cidade, da região, crescer, ser divulgado. E se você tem algum convidado também que quer ver aqui, como teve hoje o vereador Beto Cunha, manda aí para a gente, sugere convidado, a gente tem o maior prazer de receber, seja quem for aqui para a gente poder conversar e debater, sempre com respeito, sempre com cordialidade. Nós jamais vamos trazer alguém aqui para desrespeitar, para botar contra a parede, para, enfim, né? Eu posso concordar, posso discordar, mas se eu convidei alguém para vir aqui nesse espaço, tenha certeza que não vai ser para destruir, vai ser para permitir que a pessoa coloque a sua visão de mundo, os seus valores, a sua fé, o que ela quiser colocar, e você aí em casa tem inteligência suficiente para fazer, concordar, discordar e fazer a sua análise aí da fala do nosso convidado, tá? Então, o pessoal que acha que, eu estou convidando algumas pessoas que estão meio com medo de vir aqui, acha que vou puxar o tapete, vou ficar colocando contra a parede, eu tô sabendo disso daí. O pessoal fique à vontade, o pessoal que não pensa o que eu penso, fique à vontade para vir falar aí. Claro que é. Eu acho que os nossos ouvintes, os nossos espectadores aí de todas as mídias são inteligentes o suficiente para ter a sua própria análise da conjuntura e da fala do convidado. Exatamente. Né? Então, respeitando a inteligência alheia, a gente traz quem quiser vir aqui, a gente vai trazer. Beto, obrigado mais uma vez. Meu Deus, Léo, não tenho como te agradecer. Obrigado pela oportunidade de a gente poder fazer a diferença, né? É o nosso grande objetivo, né? E parabéns, eu acompanho, né? Tu sabe que eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de ti, tu és uma pessoa muito querida e que aqui em Itajaí tu faz muita diferença para a glória de Deus, isso para a sociedade, isso é realmente um fato que nós hoje vivemos. Parabéns pelo teu trabalho, como vereador, como
poder dentro dessa cidade. Quero dizer que a gente está muito feliz com o teu trabalho, continua sempre assim, e com esse trabalho dentro das mídias, mais ainda, a gente fazer essa diferença e trazer as verdades que às vezes ficam enrustidas, né? Às vezes tem gente, não estou dizendo que são todos, mas tem uns que se aparecem tanto, aí tu vai lá ver, lei, não produziu nada, indicação, não fez nada, movimento, não fez nada, questão da greve, não fez nada, mas gritou, berrou. Então nós temos que fazer diferença. E um programa como esse, que é imparcial, dá para a gente chegar e aqui falar aquilo que é. Parabéns. Valeu, meu querido. Um forte abraço, pessoal. Obrigado, aquele like, aquele compartilhamento, aquela inscrição. Até a próxima. Um beijão. Valeu.